curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse 15º domingo do tempo comum do ano B da liturgia nos convida a uma reflexão sobre o projeto de salvação de Deus, sobre a missão. Eu quero partir nesta homilia de hoje da segunda leitura dessa carta de São Paulo aos Efésios, esse hino tão bonito e que a igreja reza com frequência na sua oração oficial, na liturgia das horas, no momento das vésperas. Muitas vezes é uma ação de graças, é um texto que assim poderia até ser usado numa espécie de prefácio. Vocês sabem que toda a missa, da oração eucarística, antes da consagração, tem todo um prefácio ali que rememora os motivos para darmos graças, bendizermos a Deus. Aqui é um verdadeiro prefácio, e tem uma estrutura trinitária. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a revelação do projeto salvífico de Deus, que Paulo chama de mistério. Essa palavra mistério em Paulo não é uma coisa como às vezes no senso comum nós temos. Mistério parece que é uma coisa assim que ninguém entende, que ninguém tem acesso. Não, mistério é o projeto de salvação de Deus e que agora foi revelado. Antes era desconhecido e agora foi revelado. Então começa o autor da carta aos Efésios com um grande júbilo, é um louvor. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo no céu. Então o primeiro versículo já fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito. E vai continuar, sempre fazendo referência a Cristo, ao Espírito, tudo encabeçado pelo Pai. Então é o projeto de Deus, nos abençoou. Em Cristo, eu gosto de dizer que esse texto, não deixa de ser uma brincadeira, mas é uma brincadeira assim que tem um fundo de verdade, viu? Eu considero esse texto um antídoto à depressão. Se alguém tiver assim meio para baixo, dá uma lidinha aqui, se compreender bem, vocês vão perceber como nós somos chamados realmente a algo muito bonito, muito grande. Ninguém está nesse mundo por acaso. Nós existimos porque somos amados, porque somos queridos por Deus. Está aqui no texto. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Não é pouca coisa, não. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Deus fez o mundo para nós, criados à sua imagem e semelhança. Mas não é só para a gente estar aqui, não. Estar aí no mundo. Para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Então é um convite a uma existência de comunhão amorosa com Deus. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem amado. Então, às vezes a gente pensa, tem gente que pensa assim, até fala a ideia de destino, Na cultura grega tem a ideia da moira, Então, às vezes, um destino que pesa sobre o ser humano, e aí tem toda a ideia da tragédia. Aqui a concepção é outra. Nós somos predestinados. Significa eleitos, vocacionados. Predestinados a sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo. Então, Jesus é o Filho por natureza. Me desculpe aqui, eu vou dar uma escorregadinha rápida aqui na filosofia. Ontologicamente, cada ser humano é um irmão de Jesus.
Nós somos chamados a isso, porque nós somos chamados a ser filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no bem-amado. Vocês estão vendo a concepção de ser humano que aparece aqui? Não é Adão que explica Cristo, é Cristo que explica Adão. Adão aqui como figura do ser humano. Então nós só compreendemos quem somos à luz de Jesus Cristo. Então qual é a nossa vocação? É passar de Adão a Cristo. Nós temos uma estrutura deiforme, cristoforme. Nós somos chamados a assumir a forma de Cristo, sermos filhos adotivos no Filho unigênito. É um texto muito denso, muito bonito. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Cristo para o louvor da sua glória. Muito bem, esse é o projeto de Deus. Estão vendo? Então existe um cristocentrismo na criação. Tudo converge para Cristo. Então seguir Jesus Cristo não nos aliena. Seguir Jesus Cristo nos realiza. Não seguir Jesus Cristo nos frustra. Quem vem a esse mundo e na sua história não se configura a Jesus Cristo, se torna uma pessoa frustrada, infeliz, não tem possibilidade de realização. Eu não estou falando só daqueles que conhecem explicitamente Jesus Cristo e o Evangelho. Todo ser humano, o mistério do ser humano só se esclarece verdadeiramente à luz do mistério do Verbo encarnado, como ensina o Concílio Vaticano II na Constituição Gaudium et Spes número 22. Então, nós só sabemos quem somos à luz do mistério do Cristo. E aqueles que não conhecem Cristo? Bom, mas eles podem, e eles todos são associados ao mistério pascal do Cristo, porque pela sua encarnação, o Filho de Deus se uniu de certa forma a todo e a cada ser humano. Alguns o conhecem explicitamente, somos nós, então temos uma missão. Outros não o conhecem, mas a graça chega até eles pelo Espírito Santo. E eles têm a oportunidade, mesmo quando não conhecem tematicamente Jesus Cristo e o Evangelho, de viver na conformidade com o Senhor. Tanto que o juízo final é o qual é? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Vai ter gente que não conheceu Cristo nesta vida, porque não chegou nenhum missionário até ele, mas que viveu, né, de uma forma, que eu estou dizendo, cristoforme, então vai encontrar a sua salvação. Mas o mundo, nesse desígnio de Deus, que é independente do pecado e prévio, é uma predestinação, antes da fundação do mundo, então não tem nem pecado ainda, veja bem, então o mundo só tem sentido em Cristo. Mas nós sabemos que historicamente o ser humano se afasta. Então vem uma outra parte, pelo seu sangue, o sangue de Cristo, é a parte da redenção. Nós somos libertados, nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo, para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Estão vendo o cristocentrismo do universo, da criação? E a redenção então nos reconcilia com Deus. Esse é o mistério de Deus. Então partiu-se do desígnio original do Pai, depois vem o mistério do Cristo, agora vem o mistério do Evangelho que é anunciado e que nos coloca nessa dinâmica desse projeto de salvação. Nele também nós recebemos a nossa parte segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Olha, vai falar do Evangelho e vai falar então da igreja. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo,
que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor da sua glória. A igreja, a comunidade congregada na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela ação especialmente do Espírito Santo, que nos configura a Cristo. Então vejam um texto denso, belíssimo, que mostra o projeto salvífico de Deus, o mistério do Cristo, o mistério do Evangelho, o mistério da igreja, tudo na ação do Espírito Santo. Uma linguagem um pouco barroca, para mim não é tão estranho, que eu sou de área barroca, mas é uma linguagem também um pouco barroca, digamos assim, a Avant la lettre, porque o texto é muito antes do barroco, mas é um texto denso e belíssimo. Agora vamos ver, então esse é o projeto de Deus. Como esse projeto se concretiza na história? Brevemente os dois textos de hoje. Primeira leitura tirada do livro de Amós. Deus concretiza esse projeto suscitando os seus profetas e missionários. Aqui no Antigo Testamento, profecia de Amós, texto de Amós. Amós quem era? Deus chama homens, pessoas, homens e mulheres simples, comuns como nós, com suas qualidades, seus limites, e ele vai fazer o seu trabalho de salvação através desse vaso de barro que somos nós. Ele chamou Amós, que era um pastor de gado e cultivador de sicômoros na região de Judá. Depois do reino de Salomão, houve uma divisão entre o reino do norte e o reino do sul, na Palestina. O povo de Deus conheceu, pelo seu afastamento da aliança, conheceu essa divisão. E no norte, o rei Jeroboão, que governava nesse tempo, construiu um santuário em Dan e outro em Betel, para que o povo não fosse até Jerusalém, não ficasse ligado a Judá, que era outro reino, E assim, não ficava sob a influência, a ideologia de Judá, e nem levava o dinheiro para o templo de Jerusalém, mas o dinheiro ficava em Betel e Dan. Então havia esse culto real em Betel. E então não havia um bom relacionamento entre os judeus e samaritanos. Mas olha o que Deus faz, chama exatamente Amós, para ele ir para o reino do norte profetizar. Havia naquele tempo era muito comum videntes. Aliás, ainda hoje tem gente que procura uma pessoa para ler a mão, para ver a sorte, ver o que vai acontecer. Tem gente que ganha até a vida com isso, Até hoje tem isso, Naquele tempo tinha também. Então essa palavra vidente aqui, Amazias, quando vai censurar Amós, ele está pensando que Amós é mais um vidente, alguém que vive da adivinhação. Amós foi até Betel e começou a profetizar. E a profecia de Amós, como é uma palavra que vem de Deus, e ele não está preocupado em agradar, ele censurava e dizia claramente o que estava errado. O rei Jeroboão afastava o povo da aliança, da fidelidade, da lei. Havia uma grande exploração no reino do norte, que era próspero por um lado, mas à custa da exploração dos outros. Salários que eram negados aos trabalhadores, uma elite que vivia no luxo, um povo que vivia na miséria. Qualquer semelhança com qualquer outro lugar é mera coincidência. Então havia isso no tempo do profeta Amós. E Amós dizia com muita firmeza, as palavras dele são muito fortes, viu? Ele censurava o rei, ele falava que o rei ia ser morto, que o povo ia para o exílio, se a situação... Em outras palavras, na nossa linguagem, ele dizia, se continuar assim, a vaca vai para o brejo, Vai acabar isso aqui, vai ser invadido. E, de fato, tudo isso aconteceu. E as palavras dele não eram diplomáticas, não. Tinha umas senhoras lá que viviam no luxo, que também exploravam o povo, que achavam... Sabe como é que ele fala para elas? Está no texto, está lá na Bíblia. Vacas de Bazã. Não era uma linguagem diplomática, não. Então tem palavras fortíssimas no livro de Amós. Hoje nós não estamos ouvindo esses textos, não. Se eu pegasse alguns textos de Amós e não colocasse que é da Bíblia, não colocasse que é de Amós, e falasse aqui, isso aqui, nos tempos polarizados que nós estamos vivendo hoje, sabe o que eu ia dizer? Isso é coisa de comunista. Como se eu pegasse outros trechos da Bíblia e não falasse que é da Bíblia. Como se eu pegasse textos dos padres da igreja, da patrística, e não falasse que é deles, e só publicasse e dizer, isso é coisa de comunista. Quando as pessoas estão tão assim, polarizadas e com o nervo à flor da pele, que não estão refletindo, não percebem as coisas. Amós tinha uma linguagem forte,
E Amazias ficou incomodado, e toda aquela elite ficou incomodada. E Amazias então chega para Amós, pensando que Amós é um simples vidente, que quer ganhar o pão, né, com adivinhação, e fala: vai-te daqui, vidente, vai ganhar o teu pão lá em Judá, né? Aqui você não pode profetizar, aqui é santuário do rei, aqui é só para, não falou assim, mas quantas palavras, só para aduladores, só para quem vai aplaudir, não pode fazer crítica. E Amós respondeu, estou falando tudo isso, senão ninguém entende o texto aqui: não sou profeta, ou seja, não sou profeta profissional, não ganho a minha vida para isso, nem sou filho de profeta, não sou de uma tradição de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros, ou seja, eu tenho meu ganha-pão, eu não preciso da profecia para viver. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho. Eu vou até dizer para vocês o original aqui: o Senhor chamou-me, está aqui no lecionário, tá bom, está certo, é claro que está certa a tradução, mas fica, no português fica mais pobre um pouquinho como foi traduzido. É o seguinte: o Senhor me agarrou, é um chamou muito forte, o Senhor me agarrou quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Então ele sai de Judá, onde ele tinha uma vida tranquila, pastor de gado, né, cultivador de sicômoros, e vai para o reino do norte, para ter uma vida atribulada e anunciar a palavra de Deus. Então, esse projeto bonito que eu falei dos Efésios acontece num mundo concreto de conflitos. Amós é a figura disso. Esse texto prepara o evangelho de hoje. Marcos capítulo 6, Jesus começa a enviar os 12. É interessante que o evangelho começa assim hoje. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Significa que ele continua enviando. Ele não parou de enviar, não. Os apóstolos significa enviado. Ele continua enviando profetas e apóstolos, né? Começou a enviá-los. No capítulo 1 de Marcos, ele escolhe os discípulos. Chama, alguns eram pescadores, chama os que ele quis. No capítulo 3, ele constitui 12 dentre esses discípulos. A palavra é tão forte que, se fosse traduzir ao pé da letra, ele faz 12. É difícil até de traduzir. Fez 12. Um grupo, um colégio apostólico, para ficar com ele e enviá-los a pregar. Agora, no capítulo 6, ele envia pela primeira vez eles em missão. Chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Quer dizer, eles vão continuar a missão de Jesus. E eles vão confiando em quê? Na sua bagagem? Nas suas provisões? Na sua capacidade? Não. Era um homem simples. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, sinal do missionário, de gente que vai estar caminhando, vontade de sandálias, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Não levassem 2 túnicas. Existia uma urgência nessa primeira missão, né? Então eles iam despojados, confiantes na providência divina. E é uma novidade, na Bíblia não tinha isso. As pessoas, quando queriam ir atrás de um mestre, iam atrás dele, de um profeta, de um mestre. Agora, Jesus enviar, isso é uma novidade, é uma coisa nova que apareceu. Quer dizer que ele podia fazer tudo sozinho, mas ele quis contar com pessoas como nós, limitadas. Ele quis contar conosco, que carregamos um tesouro em vaso de barro. Não só nós, os ministros ordenados, todos os batizados. É uma graça imensa, meus irmãos, que nós recebemos, nós que passamos por essa pia batismal, essa ou outra. Nós somos um povo sacerdotal que deve consagrar esse mundo a Deus. Nós somos um povo profético que deve anunciar não as nossas ideias, não o que a gente gosta, não para agradar e receber aplausos, mas a palavra de Deus. E nós somos um povo servidor, né, que deve ajudar a libertar as pessoas. Por isso, expulsão de demônios, por isso, curar os doentes, ungindo-os com óleo e pregando para que todos se convertessem. Estão vendo? Essa é a característica da primeira missão que Jesus deu aos 12 e que continua na vida da igreja. E já falou Jesus que podia haver rejeição. Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida, contentando com a hospitalidade. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles.
Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam demônios, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Então, meus queridos irmãos, projeto maravilhoso de Deus, segundo a leitura de hoje, Ele envia os seus profetas, Ele envia os seus apóstolos. Nós fazemos parte desse povo sacerdotal, profético e servidor. Agradeçamos a graça que temos. Nós conhecemos o projeto amoroso de Deus. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Ninguém está aqui por acaso. Quem tem fé e foi batizado e está aqui na missa ou que está acompanhando em casa. Nós não somos espectadores de arquibancada, como se fosse um jogo que estivesse acontecendo e a gente fica só na torcida. Não, nós somos pessoas que estamos em campo, no campo do mundo, na peleja da vida. Mas isso é graça, isso é bênção, predestinados. Que alegria! Agradeçamos a Deus por essa graça e não sejamos preguiçosos, mas verdadeiros missionários, servidores do Evangelho da misericórdia, da libertação do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,